Olha, gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este nosso super encontro de sábado, encontro de matemática, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre função quadrática. Queria convidar vocês para animar esse sábado de hoje com um pouquinho de música. Vamos lá? Olha o meu companheiro que eu trouxe, ó, crescendo, 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 tá aqui. Vamos lá. Ó, essa é uma paródia do Patati Patatá, certo? É uma paródia de uma música infantil bem interessante e que vai lembrar para a gente duas coisas importantes. Primeiro, a concavidade da parábola com relação ao sinal de A, que é o número que acompanha o x ao quadrado. A gente vai já falar disso, tá? E depois cantar de novo. E em seguida, fala-se sobre as coordenadas do vértice. Valor máximo, valor mínimo, ponto de máximo, ponto de mínimo, certo? Quem é o x do vértice, quem é o y do vértice, quais as fórmulas dele, isso tudo a canção traz. Lembra aquela música do chuveiro, chuveiro, não faz assim comigo, chuveiro, chuveiro, não molhe o meu amigo, seu amigo, sabe? Não é essa letra, tá legal? Mudei a letra para uma letra mais emocionante, vai ficar assim, ó, acompanha comigo. Agora eu vou estudar função quadrática, aquela em que seu gráfico não é mais que uma parábola, com A positivo, com cavidade para cima, com A negativo, com cavidade para baixo. E se perguntar sobre o vértice, já sei o que dizer. Menos B sobre 2A, menos delta sobre 4A. Agora eu vou estudar função quadrática, aquela em que seu gráfico não é mais que uma parábola, com A positivo, com cavidade para cima, com A negativo, com cavidade. Se perguntar sobre o vértice, já sei o que dizer. Menos B sobre 2A, menos delta sobre 4A. Isso aí, gente! Vamos lá, com muita alegria, começando o nosso encontro de matemática hoje, falando sobre função quadrática. Deixa eu colocar meu amigo violão aqui, para a gente começar. Ó, iniciando os nossos estudos de hoje, vou apresentar para você a função quadrática como sendo aquela em que tem domínio e contradomínio como conjunto dos números reais, certo? E a sua forma algébrica, ela é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Lá na função afim, que foi a função polinomial do primeiro grau, né? Era da forma ax mais b. Aqui também tem um apelido essa função, chamada função quadrática ou polinomial do segundo grau, em homenagem ao maior expoente de x, certinho? O maior expoente de x aqui, que é o expoente 2, ó. Por isso que a gente chama de função polinomial do segundo grau, certo? Mas, nome oficial dela, função quadrática. Por exemplo, y igual a menos 2x ao quadrado mais 5x menos 3. Você consegue identificar aqui quem é o valor de A, B e C? Isso é extremamente importante, tá? O valor de A é sempre o termo que multiplica o x ao quadrado, menos 2. O valor de B é sempre o termo que multiplica o x, 5. E o valor de C, o termo independente de x, que é menos 3. Tá legal? Vai ser de importância gigante aqui você saber determinar quem é o A, o B e o C, porque as informações em torno da função quadrática, como cálculo de raízes, tudo isso, vai depender da escolha desses coeficientes. Certinho? Beleza, beleza? Vejamos algumas coisas importantes que a gente precisa relembrar aqui de estudos básicos, tá? Primeiro, a equação do segundo grau. A equação do segundo grau, ela é vital para o estudo da função quadrática, tá? É uma equação da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E primeira coisa que a gente tem que conhecer é as suas raízes. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, em que b ao quadrado menos 4ac é o delta. Essa fórmula já está plantada no nosso coração, isso eu sei disso.
tá? E esse delta, ele é um cara que mora numa casinha chamada raiz quadrada, certo? E dentro da raiz quadrada, a gente não pode ter no mundo real números negativos, certo? Então, ele vai discriminar, vai dizer para a gente quando é que essa equação tem ou não tem solução, certinho? Não pode ser que ela tenha ou não solução. E aí vai gerar para a gente informações do tipo: se delta for negativo, a gente não vai ter raiz real. Por quê? Porque o delta dentro da raiz quadrada, quando ele for um número negativo, não existe raiz real. Se o delta for zero, deixa eu reescrever aqui para a gente ver, ó. O x é menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a, certinho? Então, ó, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Se o delta for negativo, não existe raiz real, porque não existe número negativo, raiz de número negativo no mundo real, tá? Se esse cara for zero, se o delta for zero, que é o segundo caso, a raiz de zero é zero. E se a raiz de zero é zero, você vai aqui, ó, somar zero e depois vai subtrair zero. Ou seja, você vai encontrar o mesmo valor, porque somar zero e subtrair zero dá o mesmo resultado. Por isso que quando o delta é zero, as raízes são iguais. E quando o delta é positivo, esse valor aqui é diferente de zero e as raízes se tornam diferentes. Tá legal? Então, quando o delta é positivo, as raízes são diferentes. Tudo bem? E uma última informação de equação de segundo grau, a primeira é a obtenção das raízes, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Segunda informação são as condições de existência, quando o delta é negativo, igual a zero ou positivo. Terceira informação com relação às relações de Girard, né? As relações de Girard é com relação à soma e produto de raízes. Quem lembra, ó? A soma das raízes menos b sobre a. Você, quando está interessado apenas na soma das raízes, você não precisa encontrar cada uma delas. Basta fazer menos b sobre a. E o produto das raízes é exatamente c sobre a, como eu coloquei aqui no cantinho, tá? Belezinha? Essas informações já dá para a gente fazer questões? Já sim, com certeza. Vamos ver como é que a gente faz algumas? Acompanha comigo, gente. Olha só. Professor, já começou com questão? Já sim, que a gente não para não. Vamos lá. Para evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade dedetizou, olha como escreve a palavra dedetizou, já falou assim já? Dedetizou todos os bairros de modo a evitar a proliferação do mosquito da dengue. Sabe-se que o número F de contaminados é dado pela função f de t, aqui é a nossa função, ó, f de t igual a menos 2t ao quadrado mais 120t, em que t é expresso em dia, t igual a zero, é o dia anterior à primeira infecção. Beleza. E tal expressão é válida para os 60 primeiros dias da epidemia. Certo. A Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda dedetização deveria ser feita no dia que o número de infectados chegasse à marca de 1.600 pessoas. 1.600 pessoas. E a segunda dedetização precisou ocorrer. Isso significa dizer que, de fato, chegou a essa marca, pessoal. Certo? E se chegou a essa marca, o que a gente tem que fazer? Pegar essas duas coisas e igualar. Certo? Ele quer que essa função, essa quantidade de mosquitos, né? A quantidade de mosquitos, não, desculpa, a quantidade de pessoas que foram, coitadas, infectadas, né? Picadas aí pelo mosquito, chegaram a 1.600, certo? Então ele quer que a gente iguale menos 2t ao quadrado mais 120t a 1.600, certinho? Então vamos fazer isso, né? Ó, vamos passar para a próxima página aqui para fazer isso aí. Aí ele pergunta assim, a segunda dedetização ocorreu no começo de qual dia? Começou em qual dia? Então, ó, aqui eu tenho menos 2t ao quadrado mais 120t, certo?
menos 2t ao quadrado mais 120t. Menos 2t ao quadrado mais 120t. E isso, o problema me disse que tem que ser igual a 1.600. Então, essa conversa dele todinha foi para quê, gente? Para que a gente resolvesse uma equação do segundo grau. Somente, ó. Eu vou convidar o 1.600 para vir para o lado esquerdo, certo? Vai ficar menos 2t ao quadrado mais 120t menos 1.600 igual a zero, certo? É comum a gente tentar colocar o primeiro termo, o número que multiplica o termo ao quadrado, como sendo 1. Para que isso aconteça aqui, eu vou dividir todo mundo por menos 2, tá bom? Ao dividir todo mundo por menos 2, eu posso fazer isso, professor? Claro que sim. Você pode dividir por qualquer número que não seja o zero, certo? Ao dividir por menos 2, você vai ter, ó, t ao quadrado, aí mais com menos, menos 60t, certo? Menos com menos, mais 1.600 por 2, paga aqui, 1.600 por 2, 800 igual a zero, certo? E aí eu vou ter dois valores em que a soma de 60 e o produto 1.000 e o produto 800, certo? 60 e 800, eu tenho aqui, ó, 40 e 20, não é não? Eita, certinho. 40 e 20, 40 mais 20, 60, 40 vezes 20, 800. Então, galera, ó, dois t's aqui, ó, chamar de T1, 40, certo? E T2, chamar de T apenas, T igual a 40 ou T igual a 20, tá legal? Essas são as duas possíveis soluções para essa equação. Primeiro, nós tivemos a recorrência aonde? No T igual a 20, evidentemente. Depois foi que teríamos no T igual a 40. Ele pede a próxima, né? Nem 40 tem nas alternativas, tá bom? Então, o próximo registro foi no 20º dia, que está aqui na nossa letra B. Tá legal? Então, o que aconteceu no problema? Olha para mim. O que aconteceu no problema foi o seguinte. Ele disse uma função, e nessa função revelava a quantidade de pessoas que tinham tido contato aí com o mosquito da dengue, certo? E ele perguntou qual o tempo para que essa quantidade de pessoas chegasse a 1.600, certo? Então, possivelmente, ao igualar a 1.600, a gente encontrou esses dois valores, que é resolver essa equação do segundo grau. Se você não consegue fazer pela soma e produto, você pode fazer pela fórmula de Bhaskara, calculando o delta também, certo? Consegue chegar lá tranquilamente. Nesses dois valores, 40 e 20. Sendo que a primeira vez que ele chegou nos 1.600 foi com T igual a 20, em 20 dias, certo? É como se eu tivesse diante de uma curva que fosse do tipo assim, ó, crescendo, 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 chegasse no ponto máximo, depois começasse a decrescer. E essa curva lembra uma parábola, certo? Ela está crescendo, chega no 1.600 no 20º dia, atinge um ponto máximo, começa a decrescer, passa de novo pelo 1.600 no 40º dia. Porém, a primeira vez que ela atingiu foi no 20º, que está aqui na nossa letra B de bola. Tá legal? Entendido, gente, essa ideia? E ó, já passando a ideia de como seria o gráfico de uma função quadrática, certo? Gráfico de uma parábola, beleza? Vamos ver um outro exemplo que pode ilustrar bem essas aplicações nossas aí, ó, de função quadrática. Nem 2013. Alguém já viu esse problema? Bem interessante, né? Diz assim, ó. A parte interior de uma taça, olha que viagem, viu, pessoal? A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z. O eixo Z é esse aqui, ó, chamado de eixo de rotação, tá? Vou colocar aqui. Eixo de rotação, que aqui no nosso caso, para a parábola,
é um eixo de simetria, tá legal? É um eixo que divide a parábola exatamente ao meio, tudo bem? E aí, ó, a função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei f de x igual a 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais c. Está aqui a nossa função quadrática que representa essa parábola aqui, gente, ó. Legal? Representa essa nossa parábola aqui. Beleza? Onde c é a medida da altura do líquido contido na taça em centímetros. C é esse pontinho aqui, ó, que o problema está dizendo. É o ponto onde a parábola atinge o eixo y. Na nossa função, que é da forma f de x igual a 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais c, o valor de c ele é exatamente o ponto de corte com o eixo y, que é o termo independente de x. Seria aquele pontinho que você colocaria x igual a zero. Ao colocar x igual a zero, essa expressão aqui desaparece, ó. Isso aqui fica zero e isso aqui fica zero. Fica apenas o c, que vai ser o ponto de corte com o eixo y. Tá legal? Bem, o problema diz ainda pra gente o seguinte: sabe-se que o ponto V, esse ponto V recebe o nome de quê, galera? De vértice. Tá legal? O ponto V recebe o nome de vértice e ele diz que o ponto V representa o vértice da parábola localizado sobre o eixo X. Isso significa dizer que é um ponto de tangência, tá? É um ponto de tangência. Vamos tratar melhor essa ideia? Vem na página seguinte aqui comigo. Eu tenho aqui uma parábola com a concavidade voltada para cima, certo? E eu tenho um ponto de tangência. E eu tenho um ponto de tangência aqui. Cadê? Eu tenho um ponto de tangência aqui, tá legal? E esse ponto de tangência, ele revela para mim que as raízes, que é o ponto de corte com o eixo y, são iguais. Nessa parábola que ele desenhou para a gente, a concavidade estava voltada para cima e está interceptando o eixo y apenas uma vez. Certinho? Está interceptando o eixo x, desculpa, apenas uma vez. Isso significa dizer que nesse momento as raízes são iguais. E quando é que as raízes são iguais? A gente falou agora há pouco. Quando delta é igual a zero. Lembra qual é a nossa função? A nossa função é f de x, f de t, né? Igual a 3 meios de t ao quadrado, menos 6t, mais c. Só conferir aqui, ó. Menos 3 meios ao quadrado, menos 6t, mais t. Perfeito, é isso mesmo. Certo? E o que eu vou fazer com essa função? Eu vou fazer com que o delta dela seja zero. E nessa ideia de colocar o delta igual a zero, é onde eu acho a altura do líquido contido na taça, que o problema já me revelou que era o valor de C. Tá bom? Isso aqui é o valor de C. Certinho? Quem é o delta, gente? Lembra para mim quem é o delta? O delta, professor, é b ao quadrado menos 4ac. E isso tem que ser zero. Vamos fazer comigo? Quem é o b? Menos 6. Gente, quando colocar um número negativo dentro de uma expressão, coloque ele num par de parênteses, porque tem um jogo de sinal para ser feito. Tá legal? Menos, aí é b ao quadrado, né? Menos 4 vezes a, que é 3 meios, vezes c. Isso tem que ser igual a zero. Certo? b ao quadrado menos 4ac tem que ser zero. Menos 6 ao quadrado dá 36. Aqui eu posso cancelar o 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2. Concorda ou sem corda, galera? Bora? Concorda, né? Menos 2 vezes 3, menos 6c igual a zero. Tá legal?
Ó, se você passar o 36 para lá, você vai ficar com 6C igual a 36. Conclusão, o C vale quanto? 36 dividido por 6 dá 6. 6 está na nossa letra E. A ideia central do problema, agora comigo. A ideia central do problema é a seguinte. Ele me forneceu uma função que tinha uma concavidade voltada para cima e interceptava o eixo X em apenas um ponto, certo? E o que é que significa isso? Ao interceptar o eixo X em exatamente um ponto, a gente tem que as raízes são iguais. Raízes iguais significa delta igual a zero, condições de existência que a gente falou agora há pouco, tá? Delta igual a zero. Então, essa era a ideia para resolver o problema. Delta sendo igual a zero, você vem lá, ó, b ao quadrado menos 4ac é igual a zero. Aí substitui o b, o a e o c e encontra o c igual a 6. Tá legal? Entendido? Vamos aumentar a nossa intimidade com esse gráfico, com essa ideia de chamar de parábola, porque é para cima, porque é para baixo, né? Vamos ver como faz isso? Acompanha comigo. Olha, o gráfico da função quadrática é uma parábola, que eu já deixei prontinha aqui. E essa parábola, no nosso caso de função, só tem duas possibilidades, duas situações. Ela pode estar com a concavidade voltada para baixo ou com a concavidade voltada para cima, certo? Pode dar com a concavidade para baixo ou para cima. Quando é que ela tem a concavidade voltada para baixo? Ah, tem como classificar, gente. A parábola está com concavidade para baixo quando o valor de A é menor que zero. Na definição de função quadrática, a gente pediu para que o A não fosse zero. Ou ele é positivo ou ele é negativo, tá bom? Se ele for negativo, a concavidade é para baixo. Se ele for positivo, a concavidade é para cima, certo? E na nossa canção a gente falou, né? Com A positivo, concavidade para cima, com A negativo, concavidade para baixo. Por que eu preciso disso? Saber que o A tem a concavidade para baixo, saber que o A sendo negativo, a parábola tem a concavidade para baixo, significa saber que esse pontinho aqui, que é o vértice, ele é o valor máximo da função. Enquanto quando o A é positivo, tem a concavidade voltada para cima, o vértice é o valor, dentro dele tem o y, que é o valor mínimo da função, certo? Aqui, ó, nesse caso, o y do vértice, ele é um valor máximo. E nesse caso, o y que está no vértice, ele é o valor mínimo. Tá? O y do vértice aqui é o valor mínimo. E a gente precisa conhecer essa classificação, certinho? Tem uma maneira bem engraçada da gente lembrar essa ideia da concavidade, que é com uma carinha. Todo mundo já viu isso aí? A carinha é assim, ó. Se o A for maior do que zero, a parábola está sorrindo. Olha que coisa linda. Eu vou até fazer uma carinha quadrada, certo? Se o A for maior do que zero, a parábola está sorrindo. E se for menor do que zero, ela está triste, né? Se for menor do que zero, vou colocar aqui encostadinho aqui, ó. A menor do que zero, ela vai estar triste. Eu não sei se você percebeu, mas o sinal de maior ou de menor é uma espécie de o nariz do bonequinho, tá bom? Então, com A positivo, ela está sorrindo. A negativo, ela está triste, tá bom? E além dessas informações de concavidade para cima ou para baixo, nós temos as coordenadas do vértice, que corresponde à maior parte das questões de função quadrática. No Enem, a gente tem muitas que perguntam quem é o x do vértice ou quem é o y do vértice. Primeiro, você tem que saber como calculá-los. Segundo, quando é que a questão pede eles. Que ela não chega dizendo qual o x do vértice, qual o y do vértice. Ela vai dizer isso dentro de um contexto, dentro de uma estrutura textual. Não é de forma direta, tá? Mas primeiro a gente precisa saber que a fórmula é menos b sobre a do x do vértice e do y do vértice menos delta sobre a. E eu vou relembrar com vocês, só mais uma vez a nossa canção, porque aí, ó, isso tudo é o resumo da nossa letra. Vê só como vai ficar? De novo, viu? Se você perdeu o comecinho, ainda dá tempo. Agora eu vou estudar
estudar função quadrática, aquela em que seu gráfico não é mais que uma parábola, com A positivo, com cavidade para cima, com A negativo, com cavidade para baixo. E se perguntar sobre o vértice, já sei o que dizer. Olha só, menos B sobre 2A, menos delta sobre 4A. Agora eu vou estudar função quadrática, aquela em seu gráfico não é mais que uma parábola, com A positivo, com cavidade para cima, com A negativo, com cavidade para baixo. E se perguntar sobre o vértice, já sei o que dizer. Menos P sobre 2A, menos delta sobre 4A. Certinho, gente? Então, ó, menos B sobre 2A, menos delta sobre 4A são as fórmulas que não podem sair da nossa cabeça e do nosso coração. Tudo bem? Vamos aplicar isso na prática? Será que dá para fazer isso? Dá para fazer uma questão, professor? Mas, menino, com certeza. Chega comigo. Faz comigo, bora. Aqui a nossa primeira questão que fala sobre vértices diz assim, ó. Uma pequena fábrica vende seus bonés em pacotes com quantidades variáveis. O lucro obtido é dado pela expressão L de x igual a menos x ao quadrado mais 12x menos 20. Cuidado, gente, porque tanto no meu material como no Enem, há a possibilidade de você pegar uma função que começa numa linha e termina em outra. Para você não achar que acabou no 12x. Então se liga nessa história também, tá? Onde x representa a quantidade de bonés contido no pacote. Vou até mudar a cor aqui, ó, para falar desse x. X representa a quantidade de bonés contido no pacote. Ok. E o que é que L representa? L representa o lucro, tá bom? A sua questão, quando for respondida, ela tem que ser toda arriscada desse jeito. Ela não pode ser um problema em que você simplesmente faz a leitura e depois fica tentando adivinhar o que é que vai ser usado, não. Tá? Já vai ligando as informações na questão. A empresa pretende fazer um único tipo de empacotamento, certo? Obtendo um lucro máximo. Opa! Um lucro máximo, olha aí, ó. Para obter um lucro máximo, o que é que a gente deve fazer, hein? Eu sei que a minha função, aqui em cima eu vou escrever, ó, L de x é igual a menos x ao quadrado mais 12x, 12x, Cícero, 12x, menos 20, certo? Está aqui a minha função. Ela é uma parábola com cavidade voltada para onde, galera? Com A negativo, com cavidade para baixo. Não é verdade? Então, o A dela é menor que zero, a concavidade dela é voltada para baixo, assumindo assim um valor máximo, não é verdade? Por isso que ele pede... Eita, Máximo fez isso. Vamos de novo. Máximo. Por isso que ele pede para que o lucro seja máximo. Olha só aí, ó, as coisas se encontrando, não é verdade? Aí a pessoa pergunta lá no final, ó, para obter o lucro máximo nas vendas, os pacotes devem ter uma quantidade de bonés igual a quanto? Agora você vai vir comigo aqui, eu vou fazer uma pergunta para você, olhando para você, e perguntar a você o seguinte. Nessa questão, ele está querendo saber o x do vértice ou o y do vértice. Eu já sei que ele se localizou no vértice, porque ele está falando do lucro máximo, certo? Eu quero saber se ele quer o x ou o y do vértice. Eis a pergunta. Que vai ser, hein? X do vértice ou Y do vértice. Isso vai depender, sabe de quê? Vai depender do contexto, daquilo que ele definiu quem era o X e quem era o Y, certo? Então, vê só. O X, ele vai representar a quantidade de bonés. E o Y vai representar o lucro. Então, eu quero perguntar para você. Ele está pedindo no final o valor do lucro ou o número de bonés. Para obter o lucro máximo... Os pacotes devem ter uma quantidade de bonés igual a... Ele quer saber número de bonés. E se ele quer saber número de bonés, ele quer saber valores de
x. Tá legal? Se ele quer saber valores de x, eu preciso calcular o que no meu problema? O x do vértice. Se ele fosse mais direto, se a pergunta fosse menorzinha e ele dissesse assim, qual o valor do lucro máximo? Aí eu ia atrás do y do vértice. Mas não. Ele perguntou para que o lucro seja máximo, a quantidade de bonés que deve conter em cada pacote é. Ele quer saber o valor do x do vértice. X do vértice. E se perguntar sobre o vértice, já sei o que dizer. Menos b sobre 2a menos delta sobre 4a. Então, o x do vértice menos b sobre 2a, somente. Diz para mim quem é o a e o b. Cícero, o x do vértice não usa o valor de c não, né? Usa não. Só usa o valor de A e de B, certinho? Então, ó, isso vai ficar menos... Quem é o B, gente? 12, tá? E quem é o A? O A é menos x ao quadrado. Não, meu filho, olha, menos x ao quadrado não. O A é menos 1. O A é o número que multiplica o x ao quadrado, certinho? Então, ficaria 2 vezes o A, que é menos 1. Tudo bem? E agora nós teremos menos com menos, mais 12 dividido por 2, 6. Então, dentro de cada pacote tem que ter 6 bonés. Somente. Isso está na nossa letra B de bola. Tá legal? Simples, né? Depois de feito. Simples depois de feito. Simples depois que a gente tem assim uma estrutura toda por trás disso, né? Tá legal? Então, apesar da continha ser pequenininha, nós temos uma interpretação por trás da questão, de saber que é o x do vértice que vai ser utilizado, coisa desse tipo. Entendido? Beleza, pessoal, vamos ver mais uma? Mais uma dessa interpretação de quem é se é o x do vértice, se é o y do vértice. Quero ver você tentando acertar aí, viu? Ó, quando eu perguntar, já coloca aí no chat, né? Já arrisca aí, vai ser o x do vértice, vai ser o y do vértice. Tenta participar, tenta escrever, interagir. Que aí, se você tiver certo, o outro já concorda. Se o outro não concordar, já bota, não, eu acho que é o y por causa disso. Enquanto isso, eu vou lendo a questão e falando, tá bom? Olha o próximo. Próximo problema diz o seguinte, também do Enem. Caramba, professor, função quadrática cai, né? E muito, gente. Cai direto, viu? Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão T de H igual a menos H ao quadrado mais 22H menos 85. Ó, mais uma vez, nós temos a nossa função começando numa linha e terminando noutra. Se ligue-se nisso, tá bom? Se liga, 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 liga. Em que H representa as horas do dia. Ó, H representa as horas do dia, certo? E o T representa a temperatura. Já liga aqui, tá? A temperatura é exatamente o valor de T. Eu tenho que saber quem são as minhas variáveis, porque lá no final da questão, ou ele pede a temperatura, ou ele pede a hora do dia. Eu tenho que estar ligado em qual vai ser a pergunta dele, certo? Vamos ver. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. Gente, essa temperatura, que aqui em cima acompanha a minha expressão, ó, a temperatura em função de H é dada por menos H ao quadrado mais 22H. Deixa eu só apagar esse Vzinho aqui que eu escrevi, mais 22H menos 85, tá? Então, a temperatura nossa é dada por essa expressão, que é uma função quadrática com A negativo, com cavidade para baixo. E aí o A negativo com cavidade para baixo, assumindo assim um valor máximo, não é isso? E aí, por isso que ele fala, gente, por isso que ele diz, a sua temperatura será máxima. Ele diz no texto, certo? Nesse modelo, ele deve retirá-las da estufa. Nesse momento, desculpa, ele deve retirá-las da estufa, quando atingir a temperatura máxima. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius com as classificações de muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Está aqui a nossa
classificação com essa tabelinha. O que ele vai pedir, sabe o que é? Ele vai pedir para a gente calcular a temperatura máxima dessa função, certo? Ao calcular a temperatura máxima, vai pedir para a gente classificar aonde é que ela está nesse intervalo, para perguntar se é muito baixa, se é média, se é alta ou se é muito alta. Vamos ver no próximo? Eu vou colocar o próximo aqui e conservar a minha função lá em cima, tá? Então aqui eu vou tirar isso aqui, vou tirar isso aqui, vou tirar isso aqui e vou deixar a minha função lá em cima. Pronto, show de bola. Aqui, ó, tá aqui a minha função que tá aqui embaixo, né, gente? Então vou tirar também. A minha editora é inteligente, ela repetiu aqui a função. Aí, quando o estudante obter o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior dessa estufa estará classificada como? Pessoal, a nossa função está aqui, ó, embaixo, e eu gostaria de saber qual o valor da temperatura máxima. Parece nome de filme, né? A temperatura máxima. Pessoal, ele quer saber a hora do dia ou quer saber a temperatura máxima? Ele quer saber a temperatura máxima. Então, nesse caso, eu não estou perguntando o x do vértice, porque o x seria a hora em que essa temperatura fosse máxima. Eu estou perguntando o y do vértice, a grandeza que está do lado esquerdo. Certo? Então, a temperatura máxima é o y do vértice. E qual a fórmula do y do vértice? E se perguntar sobre o vértice, já sei o que dizer. Menos b sobre 2a menos delta sobre 4a. Ó, o x é o primeiro, menos b sobre 2a. E o segundo é o y, menos delta sobre 4a. Pronto. Aí ficou menos delta sobre 4a. É só fazer essa continha, Cícero, e depois classificar somente. Então, faz comigo. Vou colocar um menos aqui, ó. Vamos fazer de gavazinho. De gavazinho a gente vai fazer. Vai ficar menos, quem é o delta? B ao quadrado. B ao quadrado. Menos 4 vezes A, que é menos 1. Se liga que o A é menos 1. Vezes C, que é menos 85. Certo? 4 vezes menos 1 vezes 85. Dividido por 4 vezes A. E o A é menos 1. Certinho? Ó, eu quero chamar a atenção para esse menos que está do lado de fora. Por quê? Esse menos aqui, gente, ele é um menos que vale para a expressão toda. Então, você vai ter que fazer a sua continha todinha aqui em cima para depois utilizá-lo, tá bom? Não vai cair na besteira de fazer esse menos para o 22 e esquecer de colocar os outros. Então, ó, dica... Faça a continha toda aqui em cima para depois fazer a conta com esse menos aí. Beleza? Vamos fazer a conta aqui. 22 ao quadrado dá 484. Mas quanto é o 4 vezes 85? Fala aí para mim, 4 vezes 85. Tá bom. 4 vezes 85. Obrigado, meu amor. 4 vezes 85, 340. Então vai ficar, ó, o y do vértice igual a menos, que eu vou repetir. Aqui em cima, 484, menos com menos mais, com menos menos, né? 340, certo? Dividido por 4 vezes menos 1, menos 4. Tá legal? Ó, menos, repetindo, o menos aqui, 484 menos 340. Isso aqui, ó, 0 para 4 vai um 4, 4 para 8 vai um 4 e 3 para o 4 vai um 1, dividido por menos 4. Agora ficou legal a continha, porque menos com menos dá mais, tá? E o meu y do vértice vai ficar assim, ó. Meu y do vértice, estou fazendo igual que você faz na hora da sua prova, né? Em cima na questão, no meio, do lado, misturando com os enunciados, né? Do jeito que a gente faz na hora mesmo. Menos com menos dá mais, 144 por 4, 14 por 4, 12 dá 3 e 6, né? 30, dá 36, exatamente, 36. 36 o que, gente? Aqui a gente está calculando temperatura em graus Celsius, tá bom? Então o y do vértice vai dar 36 graus Celsius, que seria a temperatura máxima. Aí você vai ter que encaixar em qual desses intervalos o 36 se encontra. O 36 não é menor do que 0, não está entre 0 e 17, não está no terceiro. Opa, tá aqui, gente, ó.
entre 30 e 43, não é verdade? O 36 está entre 30 e 43, logo a classificação vai ser alta. Alta está em que letra, galera? Letra D de dado. E o que foi que salvou você nesse problema? O que salvou você nesse problema foi saber detectar que é o X do vértice que você está procurando. Desculpa, que é o Y do vértice que você está procurando. Se você fosse calcular o X do vértice, de cabeça aqui daria, sabe quanto? Daria 11, né? Daria 11, o X do vértice. Isso significa dizer que essa temperatura foi atingida às 11 horas do dia. Tá legal? Foi atingida às 11 horas do dia. E 11 estaria na letra B, né? Entre 0 e 17. Se você confundisse e achasse que esse 11 seria a temperatura, tá bom? Mas não, né? A temperatura é o Y do vértice, que deu 36, letra D de dado. Entendido, gente? Compreendido? Beleza? Ok. Vamos dar continuidade. Continuidade, né? Tem um recado para vocês. Ó, não tem como a gente se preparar melhor do que fazer os nossos exercícios, né? Testar os nossos conhecimentos, não é verdade? E aí, ó, nós temos, especialmente para você que está aí em Rondônia, né? Para você que está em Rondônia, temos um recado especial, certinho? Nós vamos ter um super simulado estadual, gente. Esse simulado ele vai acontecer nos dias 1º e 3 de setembro, sendo que no dia 1º vai ser a parte de linguagens e humanas, como é de fato no Enem. E no dia 3, o segundo dia, matemática e ciências da natureza. Gente, só fazendo as aulas, fazendo os exercícios, você tem boa parte da aprendizagem, certo? Mas você só consegue testar quando você treina de fato e principalmente treinar na prova, né? No tempo de prova, na quantidade de provas. Você fazer 10 questões de matemática em casa é uma coisa, você fazer 45 na hora de uma prova. E eu não consegui ver o horário aí, mas na hora do Enem à tarde, provavelmente, eu não sei se a conveniência vai ser pela manhã ou à tarde aí, mas na hora do Enem à tarde, diga aí, você vai fazer 90 questões de matemática e de ciências da natureza. São 90 questões no total, 45 de cada uma. E à tarde, meu amigo. Às vezes você pega uma escola em que é até confortável fazer a prova, né? Mas tem gente que não tem tanta sorte, vai pegar uma escola lá em que a cadeira tem um fiapinho que fica pegando em você, ela fica fazendo aquela zoadinha, sabe? Já viu coisa desse tipo? Tem uns incômodos extras, além das questões ferverem um pouco a nossa cabeça. Tá bom? Então fica o recado aí e não perde essa oportunidade, tá bom? Dias 1 e 3 de setembro, beleza? Tamo junto, gente! Dando continuidade aqui, quero convidar vocês para vir para esse próximo problema. Caraca, que problema lindo, ó! Alto nível, viu, gente? Alto nível. Um projétil é lançado por um canhão e atinge o solo a uma distância de 150 metros do seu ponto de partida. Ele percorre uma trajetória parabólica, como está descrito aqui por essas bolinhas, certo? E a altura máxima que atinge é de 25 metros, beleza? E antes de fazer a leitura do restante do problema, eu quero convidar vocês para colocar nesse nosso problema um eixo X e um eixo Y, né? Vamos ver aqui o que ele vai perguntar. Ele vai perguntar exatamente isso, ó. Admitindo que um sistema de coordenadas XY, em que o eixo vertical Y esteja representado a altura e o eixo horizontal X está representada a distância, ambas em metros, considere que o canhão está no ponto 150 e 0, certo? O canhão está no ponto 150 e 0 e que o projétil atinge o solo no ponto 00, ou seja, nós temos aqui, ó, nesse momento, o nosso eixo Y, certinho? E nesse momento aqui, o nosso eixo X. Pensa assim. Colocar um pouquinho mais para cima. Tá aqui, mais ou menos, tá? Então, aqui o nosso eixo Y e o nosso eixo X. Ele disse que esse pontinho era o 0. Esse aqui era o 150, certo? E que, ó, a altura máxima atingida era de 25 metros, como ele está indicando,
certo? Já de início eu posso garantir para você o valor de x que está nesse pontinho aqui. Todo mundo já viu quem é? É o ponto médio de 0 e 150, que é o nosso x do vértice, certo? O ponto médio de 0 e 150 dá 75, não é verdade? 75. Eu vou precisar disso? Vou sim, tá? Na página anterior, que estava o início da questão, tinha uma fórmula aqui em cima. Ela é conhecida como FF, tá bom? Vamos usar FF? Bora! Cícero, o que é FF? Forma fatorada. Caramba, alto nível. Vamos usar a forma fatorada nessa questão? Vamos sim. A forma fatorada de uma função quadrática, porque é o seguinte, a função quadrática ela é geralmente da forma ax ao quadrado mais bx mais c, certo? Então essa é a forma comum que nos é apresentada. Porém, tem essa expressão que, quando você conhece as raízes, ela consegue lhe dar uma velocidade muito grande na hora de escrever a função, tá? Ficaria y igual a que multiplica x menos a primeira raiz, que multiplica x menos a segunda raiz. Tá legal? X vezes x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz. Eu conheço as raízes. Cícero, lembra aí o que é raízes? Raízes são os valores de x em que a função corta o eixo x. A função cortou o eixo x no 0, a função cortou o eixo x no 150. Essas são as nossas raízes. Então isso aqui ó, já é 0, isso aqui já é 150. Para eu conhecer a minha função, falta achar apenas o valor de a. Tá legal? Então, para conhecer a minha função por inteira, falta achar o valor de a. E como é que faz para achar o valor de a? Nessa minha função, gente, eu tenho três letrinhas, x, y e a. Eu sei que quando o x for 75, o y é 25, certo? Quando o x for 75, o y vai ser 25. Se eu substituir no lugar de x 75 e igualar a 25, eu encontro o valor de a. Tá bom? Vamos fazer isso? Vamos fazer a substituição? Eu vou abrir uma página aqui para a gente reescrever, tá bom? Essa página, vou abrir aqui para a gente, ó. Tirando aqui um pouquinho a função do lado, o enunciado do lado, né? Para a gente fazer a nossa continha, tá? A parábola estava aqui, ó. E ela fazia esse movimento, mais ou menos, né? Deixa eu tirar só essa parte aqui. Pronto. Então a parábola estava nesse esquema aqui e eu gostaria de saber qual o valor de a. Então eu sei que quando o y for 25, vou colocar aqui, ó, 25 é igual a a, que multiplica, o x vai ser 75. 75 menos 0 é 75 vezes 75 menos 150. Tá legal? Então, ó, continuando, eu vou só dar uma simplificada aqui, gente, porque já alivia, né? Ó, 25 por 25 dá 1, 75 por 25 dá 3, não é verdade? Então, já vou dar uma aliviada nas minhas contas. Vai ficar 1 igual a 3a, que multiplica menos 75. Então, eu posso escrever que o a vai multiplicar aqui, ó, menos 75 vezes 3, que dá menos 225, certinho? Então, vou ter a igual a menos 1 sobre 225. Olha aí, ó, que legal. Achei o valor de a. Achado o valor de a, eu retorno para a minha função e escrevo ela. A minha função vai ficar aqui no cantinho, ó, y igual a a, que eu já sei quanto vale, né? O a ele vale menos 1 sobre 225, que multiplica x, que multiplica x menos 150. Certo? Eu só reescrevi aqui essa linha aqui, ó, no lugar de a, colocando o valor dele, certo?
Pronto. O que foi que o problema fez? O problema passou esse 225 para cá, ele passou esse 225 para cá multiplicando o y, certo? E fez a propriedade distributiva, ficou assim, ó, 225y igual a menos x vezes x, menos x ao quadrado. Menos x vezes menos 150 dá mais 150x. Pronto, essa é a nossa expressão. Tá legal? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou voltar para o enunciado e verificar o que foi que ele me disse, né? Vê aqui, ó, 225y igual a menos x ao quadrado mais 150x. Vai estar onde, hein? Chega, Cícero. Anote isso aqui, tá? 225, porque quando eu for colocar o enunciado aqui, aí vai ficar por cima, né? Então, anota aí, ó. Anote isso aqui, tá legal? 225y igual a menos x ao quadrado mais 150x. Vamos lá para o enunciado e ver qual alternativa está isso, tá bom? 225y igual a menos x ao quadrado mais 150x, gente. Você marcaria aqui letra. Isso, galera. Letra E de é o amor. Tá bom? Letra E de aprovação. Queridos, olha, vou me despedindo mais uma vez nessa aula, que foi já uma aula mais técnica, uma aula mais densa, uma aula com muito mais conteúdo, certo? 100% para você, tá? Convido vocês para duas coisas. Primeiro, encerrar essa aula minha hoje com a musiquinha, né? Para a gente ficar na cabeça. Uma lavagem cerebral, professor. Uma lavagem cerebral educacional, muito boa, né? E segundo, convido você a dar uma passadinha no Instagram, para dar uma olhada. Instagram não só serve para ver a vida dos outros, não, viu? Serve para aprender um pouquinho também. Dá uma olhada, Cícero_Mate, M-A-T. Cícero_Mate. E aí você chega lá, ó, tem um bocado de curiosidade, vídeos, tem essas paródias, tem outras paródias para você dar uma olhadinha, tá bom? Confere lá. E vamos finalizar com alegria. Com alegria, vamos lá. Quero ver se você já memorizou, viu? Tem gente que quando escuta a música uma vez, já memoriza, sabia? Bora lá, gente! Agora eu vou estudar função quadrática, aquela em seu gráfico não é mais que uma parábola com A positivo, com cavidade para cima, com A negativo, com cavidade para baixo. E se perguntar sobre o vértice, já sei o que dizer. Menos B sobre 2A, menos delta sobre 4A. Um abraço para você, bom final de semana, gente. Bons estudos, daqui a pouquinho tem mais uma aula, sai não. Tchau!